iodídrico. Então, eu falei que 1 mol de hidrogênio reage com 1 mol de iodo para dar 2 mols de ácido iodídrico. O que eu falei para vocês, vocês não pensam que, na verdade, a representação correta é dupla seta, né? O que eu quero dizer? Que se você fizer um gráfico, né, aqui você vai ter o tempo e aqui você vai ter a concentração dos reagentes, né? Então, você imagina que no tempo zero, a concentração do ácido iodídrico vai ser, aqui é a concentração do ácido iodídrico. Essa concentração aqui vai ser zero. Com o tempo, a concentração do hidrogênio vai caindo e a concentração, então aqui é a concentração do hidrogênio e aqui é a concentração do iodo, né? Então você imagina que, na verdade, teria que ser um patamar mais retinho, né? Eu não desenhei certo. Você imagina que quando as concentrações ficam constantes, né? Você imagina que quando as concentrações ficam constantes, né, você imagina que aqui, a partir desse ponto, as concentrações de ambos estão constantes, né? Então, quando chega nesse tempo, eu falo que a reação alcançou o equilíbrio. O que eu quero dizer é que a velocidade de conversão dos reagentes em produtos é a mesma que a velocidade de conversão dos produtos em reagentes. Então, não é que a reação parou, entendeu? É que as duas velocidades se igualaram, né? Então, não pensa no equilíbrio como numa coisa estática. Está tendo reação ainda, mas as concentrações não mudam, por isso que a gente fala que é o equilíbrio químico. Então, por exemplo, você imagina que você tem que a primeira coisa que a gente faz nesse curso é mostrar como é que escreve a constante de equilíbrio. Então, todo livro ele tem esse exemplo aqui. Você tem uma reação A, mais uma reação que A que reage com B, para dar C. Então, você sempre vai escrever produtos sobre reagentes, né? A gente pode escrever isso de uma maneira mais bonitinha. Então, por exemplo, lá no curso de Química Analítica Instrumental da Engenharia Química, a turma de 2017, a gente estudou uma constante de equilíbrio. Você imagina que o ferro 3, daqui a pouco eu vou ter que escrever com o dedo aqui. Então você imagina que o ferro 3, ele reage com o tiocianato. A gente tem uma reação química que que o pessoal brinca de que chama estigmato. Você imagina que uma solução de ferro 3 é incolor, uma solução de tiocianato de potássio é incolor. Então a pessoa pega, molha as mãos, as duas mãos totalmente incolores. Quando ela esfrega as duas, o ferro 3 reage com o tiocianato e forma o tiocianato de ferro 3, que é vermelho sangue, né? Também tem quando eu era criança, tinha um brinquedo que chamava Pequeno Químico. Aí tinha uma brincadeira do Pequeno Químico que chamava Carta Secreta. Você escrevia com um cotonete numa folha de papel, né, um tiocianato de potássio. Quando a folha secava, né, você imaginava que desaparecia o que você tinha escrito. Aí você vinha, borrifava, né, você vinha com outro cotonete e passava ferro 3 em cima. Aí nesse momento onde você tinha escrevido com o tiocianato de potássio, ficava vermelho, e falava que a carta era revelada. Tem histórias que lá no passado, né, quando as mensagens de guerra eram por cartas, né, que as cartas eram escritas desse jeito, né, para que se alguém pegasse não soubesse o que estava escrito, achasse que era só uma folha de papel em branco. Então você tem essa reação aqui, ó, ferro 3 reage com tiocianato de potássio,
para dar o tiocianato de ferro 3, que é vermelho. Deixa eu ver se está aparecendo bem no quadro. Tá, mas essa pontinha aqui está encobrindo. Pronto. Então, você tem essa reação aqui. Pronto, está aparecendo bonitinho na gravação. Se na prova eu dou essa reação e falo, escreva a constante de equilíbrio, você vai escrever produtos sobre reagentes. Né? Isso daqui vai ser igual a constante de equilíbrio. Isso daí vai ser a constante de equilíbrio da reação. Essa daí é fácil escrever, né? É um ferro 3 que reage com um tiocianato para dar um tiocianato de ferro 3. Aqui é fácil. E essa daqui? Vou apagar já. Opa, aqui é água oxigenada, né? E vai dar. Não vamos fazer com outro salato. Então você tem essa reação aqui, que é 16H+, mais 2 permanganato, que reage com 5 oxalato para dar 8 águas, 2 manganês 2+, e 10 CO2, 10 dióxido de carbono. Aí essa daqui já é mais complicado um pouquinho. Então, nesse momento eu já falo para vocês o que é. Nesse momento eu já falo para vocês que a água é o solvente da reação. Essa reação acontece meio aquoso. Então eu não preciso colocar água na reação, sabe? Quando um dos produtos da reação é o próprio solvente, eu não preciso colocar o solvente da reação na reação. Por quê? Porque não tem sentido, né? Você imagina que a concentração do solvente não vai alterar, não vai ser alterada de uma maneira apreciável. Então, eu vou escrever sempre produtos, né, sobre reagentes. Então, eu vou escrever. Então, eu vou escrever manganês 2+. Então, você imagina também um detalhe, né? Que você imagina que o CO2 ele vai ser. Você imagina que o CO2 vai ser gasoso, o manganês 2+, ele vai ser aquoso e a água vai ser líquida. Esse daqui é aquoso, esse daqui é aquoso e, obviamente, esse daqui é aquoso, né? Você imagina que não tem sentido eu falar na concentração do dióxido de carbono, porque ele é um gás, né? Eu estou falando dos outros que estão em solução aquosa, ele vai escapar da solução, né? Então, eu vou escrever a concentração do manganês 2+, dividido pela concentração do H+, multiplicado pela concentração do permanganato de potássio, multiplicada pela concentração do oxalato. Nunca esqueça de colocar os coeficientes. Então, você imagina que os coeficientes dessa reação vão ser 2, 2,
5 e 16. Então, não esqueçam de colocar. Pessoal, nunca confundam cinética com equilíbrio químico, né? Por exemplo, essa daqui é uma reação que tem uma constante de equilíbrio enorme. O que quer dizer uma constante de equilíbrio enorme? Você quer dizer que, no final das contas, existe uma tendência enorme de todos os reagentes virarem produtos, mas não tem tendência quase que nenhuma dos reagentes voltarem a ser produtos, né? Então, você imagina que quando você tem uma constante de equilíbrio muito alta, você pode até imaginar que praticamente não existe a dupla seta, né? Você imagina que todos os reagentes são convertidos em produtos. Não confundam equilíbrio químico com cinética. Quando a gente faz essa reação no laboratório, você coloca o permanganato com o oxalato e meio ácido. Aí você imagina que a solução continua roxa quando você mistura permanganato com oxalato e meio ácido. À medida que você vai agitando, 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 você vai ver que a coloração púrpura do permanganato desaparece e você observa o desprendimento de gás, que é o dióxido de carbono. No final, a solução fica totalmente incolor. Você imagina que é uma reação que, no começo, ela tem uma cinética lenta, né? Por isso que ela não acontece imediatamente, mas ela tem uma constante de equilíbrio alta, né? Então, você imagina que é uma constante de equilíbrio alta, mas é uma cinética lenta. A constante de equilíbrio não tem nada a ver com a cinética. Então, por exemplo, você imagina que o carbono, sob pressão, para ser convertido em diamante, a constante de equilíbrio é alta, né? Então, você coloca o carbono sendo convertido em diamante, tem uma constante de equilíbrio alta. Aí você fala, vou ficar rico, eu vou fazer diamante, eu vou pegar um saco de carvão, vou pegar o livro de química geral, pôr em cima e vou esperar virar diamante. A constante de equilíbrio é muito alta. A constante de equilíbrio é alta, mas a cinética é muito lenta. Se você colocar carvão sob pressão, esperar ele virar diamante, com certeza, quando atingir o equilíbrio, você vai ter um rendimento fantástico. Só que você vai ter que esperar alguns milhões de anos para essa reação atingir o equilíbrio, não é viável. Você coloca o alumínio reagindo com. Você coloca o alumínio reagindo com o oxigênio para dar rubis e safiras, por exemplo. É uma reação que tem uma constante de equilíbrio extremamente alta. Aí você acha que você vai botar fogo no alumínio, né? E vai obter uma safira. Não. A constante de equilíbrio é extremamente alta, mas a cinética é extremamente lenta, né? Então, não confundam equilíbrio com cinética. Às vezes, uma reação tem uma constante de equilíbrio extremamente alta, mas ela demora milhões de anos para se completar, né? Então, não confundam cinética com equilíbrio. Então, você imagina que essa daqui é uma reação que tem uma constante de equilíbrio muito alta, tá? Vamos fazer outro exemplo? Você tem aqui o iodato, que reage com 6H+, mais 5 iodeto, para dar 3 iodos, mais 3 águas. Então, se você for escrever a constante de equilíbrio dessa reação, você vai escrever, tá? Você vai escrever o iodo. A água eu posso suprimir, porque ela é o solvente da reação. Então, vou escrever o iodo dividido pela concentração do iodato de potássio, que é multiplicado pela concentração do... Eu não preciso nem colocar o multiplicado aqui, né? Você já sabe que é multiplicado pela concentração do H+. Aí eu olho, o iodo está elevado à terceira, aqui está a terceira. Aqui é 1, fica 1, e aqui é 6.
Isso daqui é igual à constante de equilíbrio. Vocês estão vendo? Isso aqui é a constante de equilíbrio. Então, a reação do permanganato e a reação do iodato com iodo são exemplos de reação de óxido-redução. Aqui eu escrevi a reação, a constante de equilíbrio para vocês. Sempre produtos sobre reagentes e nunca se esqueçam dos coeficientes estequiométricos. Tá? Nunca se esqueça dos coeficientes estequiométricos. Essa também é uma reação que tem uma constante de equilíbrio muito alta, então eu posso até representar como uma setinha única, falando que existe uma tendência enorme dos reagentes virarem produtos, mas não tem tendência nenhuma dos produtos virarem reagentes. Tá? Então você pode até representar como uma setinha única, se você for calcular essa constante de equilíbrio, você vai ter uma coisa da ordem de 10 a décima. Tá? Então, outro exemplo. Lembra que eu falei para vocês do nitrato de prata? Lembra lá no comecinho do curso eu falei para vocês das solubilidades, né? Aí eu falei, ó, pessoal, toda vez que você vê um elemento da família 1, você imagina um sal no elemento da família 1, você imagina que ele é um sal solúvel. Né? Então, por exemplo, toda vez que você vê sais de lítio, sais de sódio e sais de potássio, você imagina que você tem sais solúveis. Né? Toda vez que você tem um sal que tem nitrato, você imagina que ele é solúvel. Toda vez que você vê nitrato de alguma coisa, você imagina que é um sal 100% solúvel em água. Toda vez que você vê fosfato, toda vez que você vê fosfato, sulfeto, a não ser que de sódio, lítio e potássio, né? Fosfato, sulfeto, carbonato e cromato, você imagina que você está lidando com sais insolúveis, que não se solubilizam de jeito nenhum em água. Né? Um cátion que é muito interessante, e quando você está na família P1, é a prata. A prata sempre forma cátions monovalentes, e todos os sais de prata são insolúveis. Então, na química analítica, a gente tem uma parte da química analítica que chama volumetria de precipitação. Tem gente que também chama de métodos argentimétricos. Né? Argentimétricos por quê? Que envolve sempre a prata. Né? Então, imagina você imagina que a prata ela reage com aletos, como, por exemplo, toda a água tem cloreto. Uma das práticas de laboratório que eu faço na química analítica com os meus alunos é determinar a concentração de cloreto na água de torneira. O pessoal abre a torneira, pega 100 ml de água e determina a concentração de cloreto na água. Né? Então, você imagina que a prata reage com o cloreto para dar um precipitado insolúvel, que é o cloreto de prata. Então, você pode escrever a prata aquosa, cloreto aquoso, né? Você faz uma titulação, da água de torneira com nitrato de prata que você põe numa bureta, né? Então você imagina que o único sal solúvel de prata é o nitrato de prata. Para você obter um precipitado sólido, que é o cloreto de sódio, o cloreto de prata. Como que eu escrevo a constante de equilíbrio dessa reação? Então, você sempre vai colocar produtos sobre reagentes, né? Então você pensa, eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui a concentração da prata, né?
eu vou colocar aqui a concentração da prata, dividida pela concentração da prata, dividida pela concentração do cloreto. Então, você pode imaginar o seguinte, que o sólido, a concentração de um sólido não varia, entendeu? Aqui eu coloco concentração. Você imagina que a concentração de um sólido é constante. Então, não tem sentido eu colocar isso daqui nessa reação, né? Na verdade, essa reação aqui da prata reagindo com o cloreto, para dar o cloreto de prata, ela tem uma constante de equilíbrio alta, tá? Então, se eu for escrever, então, no final das contas, isso daqui vai ficar a concentração da prata dividido pela concentração do cloreto, que é igual a uma constante de equilíbrio, né? Você imagina o seguinte, que se eu escrevo desse jeito, né? Eu estou fazendo a reação da prata reagindo com o cloreto para dar o cloreto de prata. Eu posso escrever do jeito contrário. Eu posso escrever o cloreto de prata, que é sólido, e está se dissociando para dar a prata e o cloreto. Aí eu vou escrever, você sabe que não tem sentido eu colocar esse daqui na reação, porque a concentração de um sólido é constante. Então eu vou escrever a concentração da prata vezes a concentração do cloreto é igual à constante de equilíbrio. Eu chamo essa daqui de equilíbrio de solubilidade. Eu chamo essa daqui de equilíbrio de solubilidade, né? Eu estou calculando então como que o precipitado insolúvel se dissocia, né? Isso daqui é o que a gente chama de equilíbrio de solubilidade. Se vocês lembrarem, na primeira aula que a gente fez na recepção de vocês, eu fiz um quiz do Kahoot, né? Aí eu falei, vou fazer um quiz do Kahoot, em vez de eu fazer uma apresentação do curso, né? E falar, vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo, né? Eu já fiz um questionário entregando todas as questões, todos os tópicos que a gente ia estudar durante o curso, né? E eu falei, então eu já apresentei para vocês, esses são todos os tópicos que a gente vai ver durante o curso. Obviamente eu não espero que vocês tenham sucesso, porque eu não ensinei nada ainda, né? Então eu só vou mostrar para vocês o que a gente vai ver durante o curso, a gente vai abordar com cuidado cada um desses, né? Então esse daqui é o equilíbrio de solubilidade, tá? Então não se esqueçam que é assim que você escreve a constante de equilíbrio para um equilíbrio de solubilidade, tá? Que equilíbrios mais a gente tem? Então você imagina que no comecinho da aula eu falei para vocês do equilíbrio que acontece quando o iodo reage com o hidrogênio para dar o ácido iodrídrico, né? Você imagina que se eu for escrever a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou escrever a concentração do ácido iodrídrico dividido pela concentração do iodo, multiplicado pela concentração do hidrogênio, e vai ser igual à minha constante de equilíbrio. Repara que aqui a reação é 1 para 1, e aqui o coeficiente estequiométrico é 2, então tem um 2 aqui, certo? Aqui, outro exemplo, a gente tem de reações de equilíbrio. Uma reação de equilíbrio ácido-base. Então, por exemplo, quando a gente for ver a química dos ácidos e das bases, eu vou falar para você que tem ácido forte e ácido fraco, né? Você imagina que um ácido fraco, por exemplo, é o ácido acético. A gente geralmente representa o ácido acético assim, né?
Você imagina que o ácido acético é essa estrutura aqui, tá? Logo, logo, a nossa última aula da semana que vem, nossa última aula teórica, a gente vai ver só ácidos e bases, né? Mas você pode imaginar o que que acontece. Existem os ácidos orgânicos e as bases orgânicas. Então, você acha que todos os ácidos orgânicos, eles vão ter essa função carboxila. Todos os ácidos orgânicos são ácidos fracos, ou seja, eles não se dissociam completamente em água. Então, o jeito de eu representar o ácido acético é assim. Então, eu posso escrever que o ácido acético se dissocia para dar H+, mais acetato. Então, se eu for escrever essa constante de equilíbrio, eu vou escrever a concentração de H+, dividido pela concentração de acetato, dividido pela concentração do ácido acético. Isso daqui eu posso chamar de Ka, que é a constante de dissociação ácida. Isso aqui é a constante de dissociação ácida. Você imagina que essa constante de dissociação ácida vai ser da ordem de 10 a menos 5. É que eu falei para vocês, né? Nas reações de óxido redução, a conversão dos reagentes nos produtos é tão intensa que eu posso até suprimir uma setinha. Quando a gente fala da química dos ácidos e das bases, você imagina que, por exemplo, existem ácidos fortes. Eu acho que muita gente aprendeu errado isso no ensino médio, de ácido fraco, forte e moderado. Aí o PAC hoje considera que você só tem ácido fraco e ácido forte. Forte dissocia 100%, fraco menos que 100%. Né? Então você imagina que, por exemplo, os ácidos halogenídricos, como o ácido clorídrico, você pode representar a dissociação dele desse jeito. Então, se eu for escrever a constante de... Né, o certo é com uma setinha única, mas faz de conta que eu quero escrever setinha dupla. Como que eu vou escrever essa constante de equilíbrio? Eu vou escrever H+, mais Cl-, dividido pela concentração de ácido clorídrico. Você imagina que, como ele se dissocia 100%, né, você imagina que isso daqui vai tender a zero. Aí, professor de cálculo falando, você está fazendo uma função onde, tipo, isso daqui vai tender, isso daqui vai ser praticamente constante, né? Vai ser praticamente igual à concentração do ácido. Isso daqui vai tender a zero. Quando você divide alguma coisa por um valor que tende a zero, isso aqui tende a infinito, né? É claro, né, não tem sentido eu falar uma constante de equilíbrio infinita, mas você pode imaginar que essa constante de equilíbrio aqui é da ordem de 10 a décima, né? Então você imagina que se no ácido acético eu tenho uma constante que é da ordem de 10 a quinta, 10 a menos 5, aqui eu tenho uma constante que é de ordem de 10 a décima. Então você imagina que esse ácido aqui é 10 a quinta vezes mais, essa constante de equilíbrio é 10 a quinta vezes maior que aquela. Então não tem sentido eu falar no equilíbrio químico aqui, né? Eu falo que quando a gente for ver na aula que vem a química ácido-base, a gente vai representar a dissociação dos ácidos halogenídricos dessa forma. Você imagina que eu vou assumir que quando eu tenho uma solução de ácido clorídrico, na verdade eu não tenho ácido clorídrico. Eu só tenho H+ e Cl-, né? Então, até num ponto de química, de um ponto de vista do químico, né? Você falar que tem ácido clorídrico em água é errado, entendeu? Porque, tem ácido clorídrico em água. Não, não existe ácido clorídrico em água, porque ele está 100% dissociado como H+, Cl-, né? Então, você imagina que essas são as constantes de equilíbrio na química ácido-base, e eu mostrei para vocês como vocês escrevem as constantes de equilíbrio, né? Não tem erro, vai ser sempre produto sobre reagentes, quando são casos simples assim, né? Então, você imagina que essa daqui nem faz sentido eu falar no equilíbrio,
Nos ácidos fortes eu não falo em equilíbrio químico, eu falo que ele se converte 100% nos produtos. Nesse caso aqui, sim, né? Então, toda vez quando eu imaginar uma solução de ácido clorídrico, eu tô imaginando que todo o meu ácido clorídrico está na forma de H+Cl-. Isso daqui não existe. Quando eu estou falando uma solução de ácido acético, eu tenho um vinagre em casa, né? Você imagina que quando você pega um vinagre para temperar a salada, existe ácido acético, H+ e acetato. Você imagina que a concentração de ácido acético vai ser muito maior que a concentração de H+ e acetato. Por isso que ele é um ácido fraco. E também é por isso que a gente tempera a salada com ácido acético e não com ácido clorídrico, né? O leite, tipo leite de magnésio, ele é um hidróxido assim como o hidróxido de sódio, só que ele se dissocia muito pouco. Então tem gente que passa hidróxido de magnésio no rosto, né, para falar que faz bem para a pele. Se você fizer isso com hidróxido de sódio que se dissocia 100%, você vai ter queimadura de 3º grau no rosto, vai perder o rosto, né? Eu tomo hidróxido de magnésio. Ele é uma base que se dissocia pouco. Uma base que se dissocia pouco. Se você tomar hidróxido de sódio, se você não morrer, você vai ser hospitalizado em estado grave, né? Então você pode imaginar que essa é uma das diferenças. Por que eu posso tomar hidróxido de magnésio e não posso tomar hidróxido de sódio? O hidróxido de magnésio é uma base fraca, o hidróxido de sódio é uma base forte. Uma coisa que às vezes o pessoal confunde é o poder de destruição com a força de um ácido de uma base, não tem nada a ver, né? Que eu falei, o ácido fluorídrico, se cair um pouco na tua pele, você pode morrer. E ele é um ácido fraco do ponto de vista da química, né? Mas a gente volta a falar mais à frente disso. Então a gente pode falar de fatores que afetam o equilíbrio, né? A gente pode falar de alguns fatores que afetam o equilíbrio, né? Então, você deve lembrar que, por exemplo, eu tenho aqui uma reação, o cloro reage com a água para dar hipoclorito, cloreto, mais 2H+, tá? Então você imagina que a gente usa quantidades enormes de hipoclorito de sódio no tratamento da água. Você imagina que o hipoclorito de sódio é um produto que tem muita saída, né? Porque toda a água que é usada na cidade, ela é desinfectada com hipoclorito. Você imagina que o cloro é um subproduto da indústria de cloro e álcalis, né? Você imagina que você hidrolisa uma solução de salmoura para ter o hidróxido de sódio e para você ter a liberação de gás cloro. Então, esse cloro, ele é borbulhado em água para fazer o hipoclorito de sódio. Aí aquele negócio, imagina o seguinte, eu quero deslocar essa reação dos reagentes para os produtos, como é que eu faço? Isso, né? Se você for escrever a constante de equilíbrio, né? Você vai escrever produtos sobre reagentes. Não se esqueçam que o H+, né? Ele tá são 2H+, então tem um 2 aqui. Aqui tem a água, mas eu não preciso colocar água na minha equação, por quê? Porque a água é o solvente da reação. Então o pessoal fala, se eu tiro dos produtos, né? Eu desloco a reação para cá, né? Se eu tiro dos reagentes, eu desloco a reação para cá.
Aí você pensa assim: "Pô, mas deve ser difícil, né?". Você imagina que você está borbulhando cloro na água, aí você vem assim com a mão e começa a tirar os átomos de cloreto, é impossível, né. Então assim, falar: quando eu quero deslocar a reação dos reagentes para os produtos. Então eu tiro os produtos. Eu quero deslocar a reação dos produtos para os reagentes. Então eu tiro desculpa, né, dos produtos para os reagentes. Então eu venho e tiro os reagentes. Mas você pensa que não é fácil você tirar uma molécula do meio racional. Então você pensa que você tem aqui o H+, né. Imagina que aqui você tem o H+. Como que você tira H+ de um meio racional? Eu coloco o H-. Então na indústria, o cloro ele é borbulhado numa solução alcalina, porque o que que acontece? Você imagina que o H+ que está sendo formado, ele vai reagir com o H- para dar o quê? Água. Então quando eu faço essa solução aqui em meio alcalino, todo o H+ que é gerado, ele é imediatamente consumido. Então eu venho e, tiro dos produtos. Então se eu faço isso daqui em meio alcalino, se eu faço essa reação em meio alcalino, eu desloco o equilíbrio dos reagentes para os produtos. Aí eu falo, tem o ureia seca que pega o produto de limpeza, né, a gente tem isso no laboratório. Você tem isso em casa e a gente também tem no laboratório de química. Em casa, há muito tempo atrás, o pessoal usava ácido clorídrico, que recebe o nome de ácido muriático. Eu acho que o supermercado não vende mais o ácido muriático. Mas você imagina que você podia comprar para limpeza doméstica ácido clorídrico. Ele vinha com o nome de ele é vendido ainda hoje, acho que não mais no supermercado, com o nome de ácido muriático. Você imagina que é uma solução de ácido clorídrico 2 mol por litro. E você tem, o pessoal conhecia como cândida, quiboa, alvejante, né. Cada região cada região o pessoal chama de uma maneira, né. Quiboa, cândida, alvejante, né. Mas o que a gente chama na verdade, você tem uma solução de hipoclorito de sódio, né. Então o que que acontecia? Às vezes o pessoal queria limpar muito bem mesmo, misturava o ácido muriático com a cândida, né. Misturava ácido clorídrico com hipoclorito de sódio, né, misturava o alvejante com o ácido muriático. O que que acontece se eu coloco H+? Eu estou colocando produtos. Se eu adiciono produtos, eu desloco para os reagentes. Então o pessoal misturava os 2, aí falava: eu comecei a sentir um vapor aqui, aí eu respirei, eu passei muito mal". Claro, você gerou o gás cloro e respirou o gás cloro, que foi a primeira arma química utilizada na história da humanidade. Então tinha muita gente que passava mal fazendo isso daí. Eu vou deixar bem limpinho, eu vou misturar o hipoclorito com ácido clorídrico, os 2 são bons para limpeza. Aí saiu um vapor, que era o gás cloro. Aconteceu já aqui na região da pessoal estar na estação de tratamento de água, sem querer acidificar a solução de hipoclorito que ia ser utilizada para desinfectar a água. Aí falaram: quando a gente fez isso, a gente começou a observar que saía um gás verde, né, e esse gás verde era muito tóxico, né, muito irritante. Claro que é, o gás cloro, tá. Eu já falei para vocês, foi assunto das aulas passadas, eu estou falando há um tempão para vocês, né, que todos os elementos da família 7, né, que são os halogênios, eles têm tendência a formar ânions. No caso, o cloro aqui ele está no estado de oxidação zero, então ele vai querer ganhar elétron para virar cloreto. Então quando você libera o gás cloro, se você respira, ele vai oxidar todas as suas vias respiratórias, teu pulmão, né, para virar cloreto. E não se esqueça que as vias respiratórias e o pulmão tem muita água. Então outra coisa que ele vai fazer é se dissolver na água dos seus pulmões, né, e virar hipoclorito e ácido clorídrico, você vai ficar com ácido clorídrico dentro dos teus pulmões. E com o hipoclorito também, que também é outro agente oxidante, né. Então você imagina que não é brincadeira o gás cloro. Então é o que eu falei,
Professor, Oi. eu só perdi se embaixo no denominador antes era só o cloro. Ah, tá. Era só cloro? Não, a constante de equilíbrio é essa daqui, né? É sempre produto sobre reagentes. E é que eu falei, aqui embaixo é só o cloro mesmo, igual você falou. Por quê? Porque a água é o solvente da reação. Então, eu posso suprimir a água, né? Eu posso suprimir a água porque a concentração da água não vai mudar. Quer dizer, não de uma maneira que influencie nos cálculos. Então, você sempre vai escrever produtos sobre reagentes. E aqui não esqueça do 2, tá? Não esqueça do 2, porque é 2H+, o produto. E é que eu falei para Então, eu vocês. sempre vou Pode falar. suprimir água? Eu vou sempre suprimir água? Sim, quando a água for o solvente da reação. Eu estou falando que você borbulha o gás cloro em água para obter hipoclorito, cloreto e H+. Né? Então, você imagina que sim, a água é o solvente da reação. Então, não tem sentido eu falar na concentração da água. Né? Então, você imagina que toda vez que for uma reação em meio aquoso, você suprime a água. Né? Eu vou dar outro exemplo para você. Né? Ah, tá, mas antes de eu terminar essa explicação, é que eu falei, às vezes é meio abstrato. Tá? O professor de química fala, ó, se eu quero deslocar essa reação dos reagentes para os produtos, eu tiro os produtos. Aí fala, mas tira como os produtos? Você vai lá com a mão e vai começar a catar os átomos de hipoclorito, de cloreto? Não, é impossível. Então, o que você faz? Você faz a reação em meio alcalina, por quê? Porque o hidróxido reage com o H+ formado, aí você está tirando os produtos. Então, imagina que todo o H+ vai virar água em meio alcalino. Então, eu tiro os produtos dessa forma, eu faço a reação em meio alcalino, eu tiro o H+, eu desloco dos reagentes para os produtos. Aí eu falei, aí o cara pega o hipoclorito em casa, aí ele quer deixar a casa bem limpinha, ele mistura hipoclorito com ácido clorídrico. Nesse momento, ele está o quê? Adicionando aos produtos. Ele adicionou os produtos, ele desloca dos produtos para os reagentes. Aí ele vê uma nuvem verde saindo do balde dele. É isso daí. E é que eu falei, lá na estação de tratamento de água foi mais grave, né? Eu falei, o cloro foi a primeira arma química que existiu, né? Por causa dessa toxicidade do cloro. Então, foi isso que aconteceu na estação de tratamento de água, só que não foi em grande escala. Aliás, né, na Segunda Guerra Mundial, quando o pessoal fazia ataque com cloro, né? Você imagina que não é fácil você estocar o gás cloro, que ele é muito oxidante, problemas de pressão. Então, os soldados levavam o sal do hipoclorito, aí eles colocavam, né, colocavam no recipiente ácido clorídrico e jogavam o hipoclorito de sódio. Quando eles jogavam o hipoclorito de sódio no ácido clorídrico, na hora começava a se desenvolver uma nuvem verde de gás cloro. Você imagina que você carregar um gás cloro num cilindro não é uma coisa simples, né? Mas não, ele podia fazer o gás cloro na hora, podia pegar o sal você pode pôr num balde de boa, o ácido clorídrico também tem que tomar cuidado no manuseio, mas você pode colocar em garrafa de vidro sem nenhum problema. Né? Então era assim que funcionava o gás cloro na guerra. E é um exemplo de como você desloca dos reagentes para os produtos e dos produtos para os reagentes. Eu quero deslocar essa reação dos reagentes para os produtos, coloco OH-. Quero deslocar dos produtos para os reagentes, coloco ácido H+. Certo? Você quer ver outro exemplo que a gente suprime a água? Pessoal, então assim, eu estava falando do caso dos ácidos. Né? Na química, a gente geralmente sempre representa um ácido por HA. Né? Então, quando a gente for ver o equilíbrio ácido-base na aula que vem, eu vou falar assim, pessoal, você tem HA, que se dissocia para dar H+, mais a base conjugada. Né? Por exemplo,
Você tem o ácido fluorídrico, que se dissocia para dar H+, mais fluoreto. Você tem o ácido acético, se dissocia para dar H+, mais acetato. Na verdade, você imagina que não existe H+ em solução aquosa, né? Você imagina que ele seria muito pequeno para existir, né? Eu não falei para vocês que hidrogênio tem um próton e um elétron. Então você imagina que se eu tiro um elétron dele, e o que eu estou falando o curso inteiro para vocês? Toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume está na nuvem eletrônica. Então você imagina que o hidrogênio tem um elétron, eu tirei esse um elétron dele, acabou o volume dele, desapareceu, né? Então você imagina que o H+, ele, na verdade, ele não existe, ele está sempre associado com a água. Então a gente representa assim por simplicidade. Você imagina que tem muitos livros de química, né, que vem escrito assim, ó: o ácido reage com a água para dar mais a base conjugada, né? Você imagina que o H+ está sempre associado com a água, por isso que quando a gente fala de pH, equilíbrio ácido-base, a gente só fala que isso acontece em meio aquoso, né? Você imagina que pH, não, pH é só meio aquoso, né? Então, lembra dessa definição. Então, quando eu escrevo, então você imagina que quando eu dissocio um ácido na água, você imagina que a concentração de água não vai mudar, porque a água está recebendo um próton da água, né? Então, eu posso suprimir a água da reação e escrever só, né? Concentração de H+, vezes a concentração da base conjugada, dividida pela concentração do ácido, que é igual à constante de dissociação ácida. Quando eu falo da dissociação do ácido, eu posso escrever assim que a equação química continua balanceada. Agora, quando eu falo da dissociação de uma base, eu tenho que colocar água, porque senão minha reação não fica balanceada, né? Então, por exemplo, a base orgânica. Eu não falei que todos os ácidos têm a função carboxila. Todos os ácidos têm a função carboxila. Você imagina que todas as bases orgânicas têm a função amina, né? Se ela tiver um ligante orgânico e dois hidrogênios, você imagina que é amônia. Se ela tiver aqui um radical orgânico, eu falo que é uma amina primária. Se tiver dois radicais orgânicos, eu falo que é uma amina secundária. Se tiver três radicais orgânicos, eu falo que é uma amina terciária. Então você imagina que as bases orgânicas são as aminas, né? Lembra que a hibridização do carbono aqui, a hibridização do nitrogênio é sp3. E por causa desse par de elétrons não ligante, ela vai ter propriedades básicas. Você imagina que a amônia ou qualquer outra base orgânica, ela reage com a água. Então vamos fazer um exemplo com a amônia. A amônia reage com a água para dar amônio mais o H-. Se eu não colocar água aqui, né, se eu não colocar água aqui, essa equação não fica balanceada, né? Então, de uma maneira generalista, né, na química, a gente escreve assim: base, ou a gente simplesmente escreve, né? Você imagina que esse é a base conjugada desse. A gente escreve que a base reage com a água para dar um ácido e o H-. Então, se eu pedir para você, então na aula que vem eu vou pedir para você escrever a constante de equilíbrio da dissociação da amônia em água, eu vou escrever, você vai escrever para mim
chamo de KB porque é a constante de dissociação básica. Isso daqui é a KB, que é a constante de dissociação básica. Né? Você pode imaginar que eu estou suprimindo a água, que é o solvente da reação, da equação do equilíbrio. Por que eu estou suprimindo? Porque a concentração da água não vai mudar, porque eu dissociei amônia na água, certo? Então, toda vez que a água é o solvente, você suprime o solvente da constante de equilíbrio, no caso a água. Então, aí são alguns exemplos de como a gente escreve a constante de equilíbrio. Né? Falando do equilíbrio de solubilidade, para vocês, então agora eu estou falando do equilíbrio de solubilidade para vocês. Então eu falei o seguinte, o equilíbrio de solubilidade é quando eu falo que eu tenho um sal insolúvel, por exemplo, o cloreto de prata, ele se dissocia para dar prata e Cl-. Quando eu escrevo essa constante de equilíbrio, eu vou escrever produtos sobre reagentes. Eu posso suprimir o produto, por quê? Porque ele é sólido, a concentração no sólido não varia. Então, eu vou escrever que minha constante de equilíbrio é só produtos igual à constante de solubilidade. Né? Uma coisa que é engraçada, né? Uma coisa que é engraçada é que você pode imaginar que o KPS, né? Esse daqui é o KPS. Você pode imaginar que você também tem a constante de equilíbrio, que é a prata que reage com o cloreto, para dar o cloreto de prata. Se eu for escrever a constante de equilíbrio dessa reação, eu vou suprimir, eu não vou colocar os produtos na reação, né? E eu vou fazer reagentes sobre os produtos, que é igual a essa constante de equilíbrio, né? Então, nesse momento, você vê que tem uma relação interessante, né? Você pode dizer que 1 sobre K é o mesmo que a constante de equilíbrio. Tá? Então, aqui é um jeito de representar. Tem um caso que eu não posso deixar de falar para vocês de constante de equilíbrio químico, é porque o bário é extremamente tóxico. Né? Então, por exemplo, o corpo humano ele tem muita tolerância a sódio, por exemplo. Né? Se bem que hoje tudo é livre de sódio. Você imagina que o corpo humano tem muita tolerância de sódio. Né? Se você comer algum sal de bário, você vai vir a óbito, que ele é extremamente tóxico. Tem o exame de contraste, né? Que o médico pede para fazer em alguns casos, que é tirar um raio-x do intestino. Aí você imagina o seguinte, que os ossos, né, o raio-x consegue tirar você consegue, com certeza alguém aqui já tirou um raio-x alguma vez. Você imagina que quando tira o raio-x é para ver os ossos. Você imagina que o raio-x ele não pega a pele, pega só os ossos. Vê se tem um osso quebrado, por exemplo, torto, no raio-x. Você imagina que então não dá para pegar o intestino. Então o médico fala que é o exame de contraste, né? Você come sulfato de bário, sulfato de bário fica ali nas paredes do teu intestino, ele absorve o raio-x da mesma forma que o osso. Então quando você tira um raio-x do estômago, aparece o teu estômago no raio-x, né? O que eles chamam de exame de contraste. Aí é interessante, né? O médico te pede para fazer um exame de contraste, ele fala que você vai comer sulfato de bário. Né? Aí você vai comer ali uns 100 gramas de sulfato de bário. Aí você vai falar, nossa, mas a dose letal para uma pessoa vai ser menos de 1 grama. Tá mandando eu comer 100 gramas de sulfato de bário, né? Aí você imagina que
pessoal come 100 gramas de sulfato de bário e não acontece nada. Aí eu falo, mas o professor falou que 1 grama é uma dose letal, né? E eu comi 100 gramas para fazer o exame que o médico pediu, não aconteceu nada. Você imagina o seguinte, lembra das solubilidades que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que todos os sulfatos da família 2A são insolúveis, tá? Então, você tem aqui o sulfato da família 2A, melhor dizendo, né? A2. Então, você imagina que todos os sulfatos da família A2 e todos os carbonatos são insolúveis. Então, aqui, o belírio a gente deixa de fora, né? Porque ele é um pouquinho diferente dos demais. Então, você tem magnésio, cálcio, bário e estrôncio. Então, você imagina que todos os então você imagina que eles têm tendência a formar cátions divalentes. E todos os metais alcalinos terrosos, família 2A ou família 2, né? Eles vão formar precipitados insolúveis com carbonatos e sulfatos. Então você tem aqui, então você imagina que, por exemplo, sulfato de bário, ele é insolúvel. O carbonato de bário, ainda é mais insolúvel que o sulfato de bário. Então você pensa que se você comesse, por exemplo, nitrato de bário, 1 grama de nitrato de bário, você caia duro na hora. Por quê? Porque todos os nitratos são solúveis, o bário vai ficar solto no teu organismo. Você come sulfato de bário, não tem problema, porque ele não vai solubilizar no teu organismo, não vai ter bário livre no teu organismo para ser absorvido, né? Então eu posso até escrever, ó, você tem aqui o sulfato de bário, está se dissociando para dar o bário mais o sulfato. Então você vai escrever a constante de equilíbrio. Você tem aqui bário e sulfato, que vai me dar a constante de solubilidade, tá? Aí quando você tem o produto de solubilidade também do carbonato de bário, você imagina que você vai ter o bário, carbonato, que vai se dissociar. Então você imagina que esse é sólido, esse é um cátion e esse é um ânion. Quando você vai representar, você vai ter bário, carbonato, que vai dar produto de solubilidade. Você imagina que esse daqui é 1000 vezes mais insolúvel do que esse. Então, você imagina que por se tratarem de sais insolúveis, a constante de solubilidade vai ser o quê? Vai ser pequenininha. Então, sais insolúveis, a constante de solubilidade vai ser pequenininha. Tá? Tá, então eu falei que o exame de contraste é feito com sulfato de bário. Você poderia tomar carbonato de bário? Por quê? Por quê? Ele é mais insolúvel que o sulfato de bário. Mas você acertou. E tipo assim, você pode comer sulfato de bário. Ele é um sal insolúvel, ele não vai se liberar o bário. O carbonato de bário é 1000 vezes mais insolúvel que esse. Só que se você comer esse aqui, você morre. Por quê? Porque no estômago tem o quê? Ácido clorídrico. Então você imagina que no teu estômago você tem uma solução em torno de 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Isso daqui é o suco gástrico do teu estômago, né? Todo mundo que já bebeu demais numa festa, depois foi vomitar, né? Quando vomitar, fala, parece que está queimando tudo minha garganta. Literalmente está.
Você imagina que tem ácido clorídrico 0,1 mol por litro no teu estômago, quando você vomita, esse teu suco gástrico passa pela garganta e queima a tua garganta, tá? E é uma queimação horrível, né? Então, você imagina se você toma uma solução de ácido muriático, por exemplo, que é 2 mol por litro, né? Aí você tem problemas graves, né? Então, você imagina que esse sal aqui, ele é muito insolúvel, o carbonato de bário. Então, ele vai se liberar quantidades desprezíveis de bário e carbonato. No entanto, lembra das reações do carbonato. Você imagina que os carbonatos, eles reagem com ácido para dar CO2 e água. Então, lembra aquela historinha? Eu quero deslocar o equilíbrio químico. Eu quero deslocar dos reagentes para os produtos. Então eu tiro os produtos. Como que você tira os produtos? Você joga o carbonato de bário em meio ácido. O carbonato vai virar CO2 e água, e a reação vem toda para cá. Então você imagina que numa solução saturada, né, você vai ter o carbonato de bário como um sal ali no fundo do frasco. A concentração de bário nessa solução vai ser desprezível. Se você jogar ácido clorídrico, você vai deslocar toda essa reação para cá. Então, todo o teu precipitado, todo o teu carbonato de bário vai desaparecer, ele vai todo para a solução. Certo? E foi o que aconteceu na Bahia. Isso daí aconteceu na década de 90, acho que foi em 99, né? Aconteceu lá perto de 2000, na verdade, né? Teve muita gente que faleceu na Bahia porque eles eles foram fazer o contraste. Aí o sulfato de bário comprado diretamente como sulfato de bário, ele era, eu acho que, R$ 1.000 mais caro que se eles comprassem o carbonato de bário, né? Não, mas tipo assim, eles economizaram acho que nem R$ 1.000 para fazer essa mudança. Em vez de comprar o sulfato de bário, resolveram comprar o carbonato de bário e transformar o carbonato de bário em sulfato de bário, né? E eu acho que morreu mais de 20 pessoas. E a empresa matou essas 20 pessoas fazendo essa economia, fizeram uma economia de menos de R$ 1.000. O que que eles fizeram? O que que eles fizeram? Eles compraram o carbonato de bário. Opa, aqui é cálcio. Eles compraram o carbonato de bário e falaram: a gente vai jogar ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico também ele é um ácido que se dissocia completamente em meio aquoso, né? Então não tem sentido eu escrever ácido sulfúrico, né? Mas eu escrevo. Seria até melhor, eu poderia escrever, o jeito certo de escrever seria assim, tá? Então, eles esperavam que H+, mais carbonato, CO2 e água. Então, eles esperavam que essa reação fosse dar sulfato de bário, dióxido de carbono e água. De fato, é o que acontece. Só que o que eles não podiam esquecer? Que o sulfato de bário, ele é insolúvel. Então, quando você joga o ácido sulfúrico em cima do carbonato de bário, você forma uma camada insolúvel de sulfato de bário. O interior não vai reagir, né? O que está embaixo não vai reagir, né? Então, na verdade, o que eles produziram foi uma mistura de sulfato de bário e carbonato de bário. Só que todo o carbonato de bário, quando caía no estômago, ele solubilizava imediatamente por causa desse equilíbrio aqui. O carbonato de bário é extremamente insolúvel, né? No entanto, ele reage com o ácido do estômago, vira CO2 e água. Você desloca o equilíbrio todo dos reagentes para os produtos.
E foi essa a causa da morte do pessoal na Bahia. Por causa dessa empresa de exames de contraste. O pessoal começou a morrer. Aí eles foram ver que todas as pessoas que morriam tinham em comum que tinha feito exame de contraste. Aí eles descobriram que era o contraste que estava matando. Certo? Bem, então vamos continuar com a apresentação do PowerPoint. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, aqui, a gente está no slide de número 4. Eu estou mostrando para vocês um exemplo, né? Aqui é a reação do metanol sendo convertido em monóxido de carbono e hidrogênio. Aqui você tem a constante de... Aqui é um exemplo de como que você escreveria a constante de equilíbrio, né? Você tem aqui o metanol, que está sendo dissociado em monóxido de carbono e hidrogênio. Você vai escrever produtos sobre reagentes. Não esqueça de elevar ao quadrado a concentração do hidrogênio, né? Não esqueça de elevar ao quadrado a concentração do hidrogênio, né? Visto que a estequiometria da reação é um metanol, que dá monóxido de carbono, e 2 hidrogênios. Aqui a gente tem outro exemplo de constante de equilíbrio. A gente tem o hidrogênio reagindo com bromo para dar o ácido bromídrico. Essa é uma reação que eu falei, né? Você pode até representar como setinha única, porque a constante de equilíbrio é muito alta, né? 1,9 vezes 10 a 19. Né? Você imagina que numa mistura de hidrogênio e bromo, virtualmente não vai ter mais nenhum hidrogênio, nenhum bromo. Todos os reagentes serão convertidos em produtos. Aqui a gente tem uma outra reação, só que agora é uma reação que tem uma constante de equilíbrio extremamente baixa. É o nitrogênio reagindo com o oxigênio para dar o monóxido de nitrogênio, né? Agora aqui a gente tem uma reação que é muito baixa. Você imagina que a constante de equilíbrio dessa reação tem que ser baixa mesmo, né? Porque você imagina que a nossa atmosfera ela é composta de oxigênio e nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, quando ele reage com a água, ele vira o ácido nítrico. Então você imagina que se essa reação tivesse uma constante de equilíbrio alta, né? Todo o oxigênio da Terra tinha reagido com o nitrogênio, isso daqui tinha virado um mar de ácido nítrico, né? Então você imagina que aqui é o contrário, você tem uma constante de equilíbrio muito pequena. Então, quando a constante de equilíbrio é muito pequena, né, você imagina que a reação praticamente não acontece. Então, aqui a gente tem um resumo significativo da constante de equilíbrio, né? Você imagina que quando a constante de equilíbrio é muito pequena, né, ela praticamente não acontece, né? Ou, na verdade, ela acontece na ordem inversa. Quando a constante de equilíbrio é igual a 1, você imagina que nenhum sentido da reação é favorecido. E quando a constante de equilíbrio é muito maior do que 1, você imagina que a reação indireta é muito favorecida. Aí, mais uma vez, eu falo para vocês, não confundam o equilíbrio químico com cinético. Às vezes você tem uma reação que tem o equilíbrio químico, que é uma constante muito alta, mas a cinética é muito lenta, né? Então, A mais B dá C. A constante de equilíbrio é 10 a 30, é 10 elevado a 30. Essa reação deve acontecer, então, converter 100% de reagentes em produtos. Aí você mistura os dois, não acontece absolutamente nada. Mas o professor mentiu para mim, não. Eu falei que quando alcançar o equilíbrio, todos os reagentes serão convertidos em produtos. Mas eu não falei nada de cinética para você. Você vai ter que esperar alguns milhões de anos para essa reação acontecer. Então, lembra que equilíbrio químico é quando o equilíbrio se estabeleceu. Isso daí pode acontecer instantaneamente ou daqui a alguns milhões de anos.
Né? Tem reação que entra em equilíbrio químico em 1 milionésimo de segundo. Você mistura os dois, 1 milionésimo de segundo, já aconteceu a reação. E tem reações que demoram milhões de anos. Exemplo é a conversão do carvão em grafite. É um processo que vai demorar alguns milhões de anos. Né? Então, aqui a gente está fazendo um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo, que é a reação do nitrogênio reagindo com o oxigênio. Mais uma vez, mostrando para vocês como calcula a constante de equilíbrio. Né? Você tem produtos sobre reagentes. O monóxido de nitrogênio, ele tem estequiometria 2, então ele fica elevado ao quadrado, na reação, na constante de equilíbrio. O que essa figura quer mostrar? O que esse exemplo de reação quer mostrar para vocês? Você imagina que você está colocando produtos sobre reagentes. O que o professor de cálculo ia falar para vocês? Você tem uma divisão, né? Você imagina que se os produtos se formam, né, os reagentes, a concentração dos reagentes vai tender a zero, né? Então você imagina que quanto menor a concentração de nitrogênio e oxigênio, né, maior vai ser a constante de equilíbrio. Né? Então, é o que você imagina. Constantes de equilíbrio muito altas querem dizer que os produtos são totalmente que os reagentes são totalmente convertidos em produtos. Constantes de equilíbrio pequenas querem dizer que os reagentes vão muito pouco para os produtos. Muito pouco reagente é convertido em produto. Aqui a gente tem alguns exemplos de equilíbrio heterogêneo, né? E aqui é mais uma vez o que eu estava mostrando para vocês, né? Você tem aqui um exemplo do monóxido de carbono, que reage com outro monóxido de carbono para virar dióxido de carbono e carbono sólido, né? Eu escrevi a reação do jeito que está escrito em cima está errado. Por quê? Porque a concentração de um sólido não varia, né? Então, por exemplo, nessa reação aqui, o certo é eu escrever concentração do dióxido de carbono, que é o produto, dividido pela concentração do monóxido de carbono ao quadrado. Certo? Tá? Então, quando for fazer a prova, pelo amor de Deus, não me coloquem nem a água na constante de equilíbrio, nem reagentes sólidos na constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela envolve a concentração de reagentes e produtos. O solvente da reação não vai mudar a concentração e o sólido, muito menos, muda de concentração. Certo? Aqui a gente tem um exemplo e ele fala para você, a gente está no slide de número 9. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de como que a constante de equilíbrio é calculada. Suponha que se deixe uma mistura de hidrogênio e iodo chegar ao equilíbrio a 445 graus Celsius. As concentrações de equilíbrio medidas experimentalmente são 0,11 mol por litro para o hidrogênio, 0,11 mol por litro para o iodo e 0,78 mols por litro para o ácido iodídrico. Qual é o valor da constante de equilíbrio nessa temperatura? Podemos escrever a expressão, né, a partir da equação balanceada, né? Então aqui é basicamente, né, como que você determina a constante de equilíbrio, tá? Então não tem erro, né? Você vai colocar, você tem aqui a reação. O cálculo já está feito no PowerPoint. Então eu só vou, então o cálculo já está feito no PowerPoint. Então você imagina que ele
você tem a reação química balanceada, hidrogênio reage com iodo para dar 2 mols de ácido iodídrico. Você vai escrever produto sobre reagentes, não esqueça de elevar ao quadrado o ácido iodídrico, né? Afinal de contas, vão ser produzidos 2 mols de ácido iodídrico quando um mol de hidrogênio e um mol de iodo reagem. Ele está falando que nesse experimento ele já mediu a concentração dos dois no equilíbrio, de reagentes e produtos no equilíbrio. Então, foi só substituir os valores numéricos na equação do equilíbrio químico para obter a constante de equilíbrio da reação, né? E ficou 50. 10 elevado 5 vezes 10, 50. Né? Então, você imagina que é uma constante de equilíbrio maior do que 1. Isso quer dizer que os reagentes a maior parte dos reagentes vão se converter em produtos. Né? Isso que quer dizer. Só fazendo um adendo aqui para vocês, eu vou só explicar essa e a gente já faz o intervalo, tá, pessoal? Eu vou explicar essa, a gente já faz o intervalo. Eu falei para vocês que com o pessoal da Engenharia Química em 2017, a gente calculou a constante de equilíbrio da transformação do ferro 3 no tiocianato, perdão, né, aqui é 2+, né? A transformação do ferro 3 no tiocianato de ferro 3. Então, pessoal, sempre vai falar, mas como que você determinou essa concentração, né, professor? Esse daqui é incolor, esse daqui é incolor e esse é vermelho. Se ele é vermelho, isso quer dizer, obviamente, que ele absorve luz na região do visível. Então, você imagina que esse complexo, que esse daqui, o tiocianato de ferro 3, que é vermelho sangue, você vê ele vermelho sangue porque ele absorve a luz azul. Então, você imagina que ele tem uma absorção muito forte em 475 nanômetros. Né? Então, por espectroscopia de absorção molecular, eu consigo determinar a concentração desse. Então, você imagina que eu fazia uma mistura de ferro 3 com uma mistura de tiocianato. Eu sabia a concentração inicial do ferro 3 e sabia a concentração inicial do tiocianato. E eu sabia só a concentração final do tiocianato de ferro 3. Né? Então, você imagina que eu tinha... Então, por exemplo, eu fazia uma mistura dos dois. Então, eu tinha, inicialmente, eles chamam que as tabelinhas IVQ. É a concentração inicial, variação e concentração no equilíbrio. Então, se você desenhar a tabelinha aqui eu tinha a concentração de ferro 3, aqui eu tinha a concentração de tiocianato, e aqui eu tinha a concentração de tiocianato de ferro 3. Tá? Então, eu fazia uma concentração inicial, né? Por exemplo, 10 a menos 2 mol por litro. E aqui, inicialmente, eu tinha 0. Né? O que ia acontecer? Aí eu pensava, se eu formasse X mol de tiocianato de ferro 3, a reação é 1 para 1. Aqui eu ia ter 10 a menos 2 menos X. E aqui eu ia ter 10 a menos 2 menos X. Né? Se eu obtivesse uma concentração X de tiocianato de ferro 3, aqui eu ia ter uma concentração, eu ia ter a mesma concentração, qual que é, desculpa, né? Se eu formasse X mol de tiocianato de ferro 3, eu ia formar menos X mol de tiocianato e menos X mol de ferro 3. Então, no equilíbrio, eu ia ter a concentração inicial menos X. E aqui, X. Então, quando o pessoal determinava a concentração do tiocianato, eles podiam dizer
eles podiam me dizer qual que era a constante de equilíbrio. Eles escreviam a concentração do tiocianato de ferro 3 dividido pelos produtos, que era o ferro 3 mais o tiocianato. Isso aqui me dá a constante de equilíbrio. Então, eles substituíam, eles descobriam quanto que era o valor de X. Então, ficava X menos a concentração inicial Então, eles só achavam o valor de X e me determinavam a constante de equilíbrio da reação. Eu tenho até publicado em português esse artigo, né? Aí, quando eu fazia aula com o pessoal, eu já dava o artigo para eles fazer a leitura, né? No nosso laboratório, acho que não vai dar para fazer essa prática, mas essa prática de ensino tem um problema. Porque aqui eu estou falando de uma maneira bem a grosso modo, né? Eu estou falando que a constante de equilíbrio representa as concentrações, né? Só que o certo não é você utilizar concentrações, é você utilizar atividades. As atividades não é conceito de química geral, é conceito de química analítica avançada, são conceitos de química bem mais avançados. Eu vou falar qual que é a diferença da atividade, professor, para a concentração. A atividade leva em conta toda a atmosfera iônica que tem na solução aquosa, né? O que isso quer dizer, professor? Se eu colocar o cloreto, nem sódio faz parte dessa reação. Mas se eu colocar cloreto de sódio nessa reação, eu vou alterar a constante de equilíbrio. Por quê? Porque eu vou alterar a atmosfera iônica que está envolvendo esses cátions e esses ânions, né? Então é interessante que, por exemplo, você me mede uma constante de equilíbrio, né? Se você coloca cloreto de sódio, você vai achar nem o sódio nem o cloreto fazem parte dessa reação. Então, eles não vão alterar a constante de equilíbrio. No entanto, eles alteram. Mas por quê? Porque vai alterar a atmosfera iônica. Ah, professor, mas nada do que você mostrou até agora envolve a atmosfera iônica. Eu, não, claro, porque o conceito de atividade a gente não vê em química geral. O certo seria, em vez de eu colocar, desde o começo da aula, eu estou colocando concentração de produtos sobre reagentes. O mais certo, né, seria eu colocar as atividades. Mas aí é que eu falei, atividade já é um conceito de química avançada, já não vai ser visto no curso de química geral. Então, você imagina que se eu faço essa relação com cloreto de ferro 3 ou com nitrato de ferro 3, a constante de equilíbrio muda, né? Uma outra coisa que muda também é que o cloreto também se liga com ferro. O nitrato não se liga com ferro, mas o cloreto se liga. Então, se eu colocar cloreto na solução, vai ter uma competição entre o cloreto que quer ligar com ferro e o tiocianato. Isso também altera a constante de equilíbrio, né? Eu falei, tem uma série de problemas, né? Mas é assim que funciona, que o pessoal determina experimentalmente uma constante de equilíbrio. É através das tabelinhas. A gente vai fazer na segunda metade da aula alguns exercícios com as tabelinhas IVQ, tá? Você imagina que você vai colocar a concentração inicial dos reagentes, concentração do produto no início é 0. Você vai saber a variação que vai ter na concentração dos reagentes e dos produtos, né? Aqui é fácil, é uma reação 1 para 1. Se formou um mol desse, vai subtrair um mol desse e um mol desse. Então faz de conta assim, essa constante de equilíbrio aqui é em torno de 10 a quarta, né? Mas você imagina, faz de conta que eu tenho 2 mol desse e 2 mol desse, né? Se formar um mol desse, né? Então no equilíbrio eu vou ter um mol desse, um desse e um desse, né? Então, concentração inicial, as variações. No equilíbrio, vai ser a concentração inicial dos reagentes menos a concentração final dos produtos. A gente vai fazer os exercícios agora com números para você poder entender. Ok? Então, agora são 8h05. Então, a gente volta 8h15, tá?
dentro de 10 minutinhos. Aí a gente também não precisa acabar exatamente às 10 da noite. Então, até daqui a 10 minutinhos, pessoal.